Chegamos ao último dia do mês de outubro, uma terça-feira, e o maior destaque por aqui é esse jogo isolado entre Bahia e Fluminense. Na parte da noite, Fluminense que faz o seu último jogo antes da final da Libertadores, provavelmente com um time inteiramente reserva e desconcentrado, enfrenta um Bahia que precisa muito da vitória nessa briga contra o rebaixamento. Temos também Copa da Alemanha, o bicampeão, o atual bicampeão dessa competição, o Leipzig, entra em campo nessa terça-feira. Tem confronto de primeira divisão, tem confronto de primeira contra a segunda divisão, tem confronto de divisões inferiores. Eu gosto muito da Pokal, estamos na terceira fase dessa competição, se não me falha a memória. É uma competição justa, na minha opinião, onde os times de divisões superiores geralmente decidem na casa do menor. É jogo único, jogo com tendência de gols, é bem interessante. Também temos nessa terça Copa Itália e vai se alongar durante essa semana. A única competição que a Juventus vai estar presente, eu comentei da Juventus, bastante focada no campeonato italiano esse ano por não frequentar as competições da UEFA. E também temos Taça de Portugal, temos o Benfica enfrentando o Aroca, o Benfica que não se classificou, a Taça de Portugal ela é feita primeiro em formato de grupos, e na temporada passada, onde o Porto acabou campeão, o Benfica não conseguiu nem se classificar na fase de grupos. O Moreirense acabou ficando com a vaga do Benfica, então o Benfica entra um pouco pressionado, quem sabe nesse jogo contra o Aroca. O Aroca já fez uma partida nesse grupo, o Benfica vai fazer a sua estreia na competição. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça, o último dia do mês de outubro. Nosso foco agora vai ser na Copa da Alemanha. Vamos começar falando sobre os jogos às 2 horas, depois de alguns jogos das 16h45, tá? Eu separei 5 jogos dessa terça pra gente acompanhar. Os outros têm algumas características que me fazem ter um pouco de receio. Eu vou compartilhar com vocês, obviamente, sobre o que eu tenho receio, tá bom? Vamos falar primeiro sobre São Paulo e Schalke e entender o contexto desse jogo. As duas equipes, esse jogo acontece às 2 da tarde, as duas equipes estão na segunda divisão da Alemanha. São equipes que já frequentaram a primeira divisão, mas são equipes de segunda divisão da Alemanha. Principalmente o Schalke, que é um time bem frequente na primeira divisão, bastante conceituado. Na temporada retrasada, acabou campeão da segunda divisão, subiu, bateu e voltou, mas não vive uma boa fase. Para a gente entender um pouco do contexto, eu vou mostrar para vocês como é que tá a tabela da segunda divisão. Esse é um jogo da Pokal, jogo único, mas eu quero mostrar a tendência do que a gente pode esperar por aqui. O São Paulo é líder da segunda divisão, tem 23 pontos somados, não perdeu nenhuma partida ainda e dentro de casa tem 4 vitórias e 2 empates, tomou apenas 4 gols. O Schalke vive uma fase horrorosa na segunda divisão, caiu da primeira e vem em queda livre, tem um saldo de -8, tem 25 gols sofridos, uma das equipes que mais sofreu gol no campeonato. Sofreu menos apenas do que o Osnabrück, tá? A segunda equipe que mais sofreu no campeonato, se eu não me engano, acredito que é isso mesmo. E o Schalke ocupa a 16ª colocação. Nesse momento, uma zona de relegation, que obrigaria o Schalke a enfrentar ali um playoff com o terceiro colocado da terceira divisão para tentar permanecer na segunda, O Schalke vem com uma sequência muito grande de derrota. A última vitória foi agora contra o Hannover dentro de casa. Fora de casa, o Schalke fez 6 partidas e não venceu nenhuma, 5 derrotas e 1 empate. Então a gente já conseguiu entender o contexto da segunda divisão. Agora vamos olhar um pouquinho o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso, é só se tornar membro do canal, tá bom? Verifique pelas cores vermelhas que o Schalke ele tem pouca efetividade, pouca iniciativa, tem um ataque frágil e uma defesa também muito frágil. O Schalke não venceu nenhuma partida, saiu na frente em apenas 17% dos jogos e não deixou de sofrer gol em nenhum jogo. Tem uma média de quase 3 gols sofridos por jogo, tá? O São Paulo em casa é muito forte, porém no último jogo contra o Karlsruhe, ele saiu atrás do placar e foi obrigado a virar, e não foi uma virada fácil, tá? O Karlsruhe geralmente complica um pouco a vida dos adversários. O São Paulo venceu 67% dos jogos em casa, tá invicto ainda. Foi o primeiro a marcar em 50%, tem 15 gols marcados, ou seja, uma média de 2,5 e uma defesa muito boa. Não faz um bom primeiro tempo, não é comum de times da segunda divisão dominarem o jogo inteiramente, tá? Mas tem um bom segundo tempo. Tem uma recuperação muito boa no segundo tempo, 10 gols marcados, o dobro do primeiro tempo. Apenas um gol sofrido, não perdeu nenhum segundo tempo e venceu quase 70% das segundas etapas. E é o pior momento do Schalke, com quase 70% de derrota. Praticamente o inverso aqui, Os 10 gols que o São Paulo marca são os mesmos 10 gols que o Schalke toma. O 0% de vitória do Schalke é o mesmo 0% de derrota do São Paulo. Os 67% de vitória e assim vai.
tá? É a mesma coisa. Então dá para esperar por aqui um segundo tempo um pouco mais tendencioso para o lado do São Paulo, mas também um segundo tempo mais aberto, né? Com ataques sobressaindo em relação a defesas. Mostrei tudo isso para vocês, mas eu não vou indicar para vocês trabalhar o mercado de resultados. Assim como na segunda divisão da Alemanha, e assim como na maioria dos campeonatos da Alemanha por si só, a tendência de gols é um pouco mais alta. Tá? Mostrei isso tudo para vocês, mas eu não vou indicar aqui nada relacionado ao mercado de resultados. Só quero que vocês entendam o contexto desse jogo, tá bom? Como é jogo único, é muito difícil da gente comprar um favoritismo, tá? É muito provável que o Schalke venha para competir. É óbvio que o Schalke, nessa temporada, na minha humilde opinião, o foco do Schalke é se manter na segunda divisão. Classificar para a primeira vai ser uma tendência muito difícil. Sair lá da zona de relegation e subir. Afinal de contas, equipes, por exemplo, como o próprio São Paulo, estão fazendo uma campanha excelente. E o Schalke dificilmente vai conseguir alcançar essa campanha, ou essas campanhas boas da segunda divisão. Então acho que o foco do Schalke é permanecer na segunda. Porém, é jogo único, eu não vou te indicar nada no mercado de resultados por aqui. Pensando numa situação onde o São Paulo não faz um bom primeiro tempo e recupera no segundo, e um Schalke que vem de uma vitória por 3-2 num jogo importante contra o Hannover, e também pelo fato de ser jogo único, eu não duvido que a gente possa ter um mercado de gols um pouco mais aflorado aqui, tá? Eu não vou te indicar o over 1,5, que tá muito baixo, eu gosto de pensar no over 2,5. Gosto de pensar no over 2,5 com uma cotação um pouco mais alta. E eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim. O Schalke ele não vem bem na segunda divisão, mas o ataque funciona. Não é um ataque tão goleador, mas o ataque funciona. Os últimos jogos entre eles, 3-1, 3-2, 2-1, 2-0 e 3-0. Ou seja, a incidência de over 1,5 é grande e a de ambas marcam também. Então, nessas duas opções, eu gostaria de uma cotação um pouco mais alta, mas eu prefiro focar no mercado de gols do que comprar esse favoritismo do São Paulo, e que é a melhor equipe, tecnicamente falando, emocionalmente falando. Tá numa temporada muito melhor, no geral, mas é jogo único e é jogo de Copa. Tá? E o Schalke tem camisa pesada. Também às 2 horas, na Copa da Alemanha, o Homburg, ou Homburg, que é da Regional Liga da 4ª divisão, enfrenta o Greuther Fürth, que é de 2ª divisão. Também não vou perder muito tempo aqui, acho que é um jogo focado para gols. Não te indico trabalhar mercado de resultados. Não caia nessa pira de que um time de 4ª divisão não pode vencer um de 2ª, porque um time de 4ª divisão eliminou um time de 1ª. Eu vou mostrar para você que na última fase o Homburg venceu o Darmstadt por 3-0. 3-0. Todo mundo ficou chocado que o Homburg jogou muito mais na questão de se proteger jogando contra-ataque, mas cumpriu o que quis fazer, né? O Greuther Fürth eliminou aqui o Hollerstadt, que se eu não me engano está na 3ª ou na 4ª divisão, e vai enfrentar esse time do Homburg. Então, sinceramente, eu não traria tanto viés pro lado do favoritismo. Também não compraria o favoritismo por aqui. Para mim é um jogo para também ficar de olho em pelo menos 2 ou 3 gols. Eu olharia mais pro mercado de 2,5, né? Porque a cotação está um pouco mais esmagada no over 1,5, a não ser que o primeiro tempo termine 0-0, mas eu olharia para o 2,5 e não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam sim. O Darmstadt, ele teve várias oportunidades, se você olhar o gráfico do jogo, para marcar 2 ou 3 gols, só que o Homburg se defendeu muito bem e contra-atacou muito bem. Foram saídas, assim, bem esporádicas, mas quando saiu, conseguiu marcar. Então, sim, podemos ter um ambas marcam por aqui também. Cuidado com esse favoritismo do Fürth. Ele é verdadeiro, mas isso não quer dizer que ele já passou. Esse jogo não está resolvido ainda. Ainda às 14 horas, a gente tem agora um confronto de primeira divisão. O Leipzig, que é o atual bicampeão da competição, bem experiente já agora na Pokal, não é o maior campeão é o Bayern de Munique com 20 títulos, mas o Leipzig já conseguiu o seu segundo, nunca tinha ganhado nenhum título de expressão, ganhou um e depois ganhou mais uma Pokal. Enfrenta o Wolfsburg, que vinha muito bem na Bundesliga, mas agora emendou ali 3 derrotas seguidas. Tudo bem que as derrotas foram para equipes mais fortes, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Wolfsburg, teve uma derrota para o Stuttgart, que está numa fase muito boa, com o seu artilheiro Guirassy, que está machucado, a gente vai falar dele hoje. O Leverkusen, que é uma equipe, obviamente, hoje a ser batida. O Leverkusen tem um nível ofensivo, um ritmo absurdo, que às vezes nem o próprio Bayern consegue imprimir, e perdeu para o Augsburg, fora de casa. Quando a gente filtra dentro de casa, o Wolfsburg vem muito bem. 3 vitórias consecutivas contra adversários fortes e uma derrota para o líder do campeonato. O Leipzig tem apenas uma derrota nas últimas 10 partidas, essa derrota foi na Champions para o City, em casa, e os últimos 4 jogos que ele fez fora de casa, incluindo um jogo de Copa da Alemanha contra o Wiesbaden, o Leipzig venceu todos esses jogos.
tá? Então é uma equipe que vem muito bem. Se a gente pegar aqui o PDF de apoio, dá para ver que as duas equipes têm 75% de vitória, dentro e fora de casa, respectivamente. Foram o primeiro a marcar aqui em 75% dos jogos, não falharam em marcar em nenhum jogo, ou seja, muito, muito parelho, tá? E eu concordo com a cotação de um leve favoritismo para o Leipzig, que tem jogado bem, diferente das últimas temporadas, agora fora de casa. Porém, o Wolfsburg não é uma equipe boba, tá? O primeiro tempo do Wolfsburg é muito constante, com nenhuma derrota, 6 gols marcados, o dobro do Leipzig, e 75% de vitória. Mas no segundo tempo, o Wolfsburg tem uma queda, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente continua tomando pouco gol, mas tem uma queda na parte ofensiva. Já o Leipzig cresce bastante no segundo tempo. Então, para mim, é um jogo parelho. Nesse tipo de jogo aqui de confronto de primeira divisão, é possível sim trabalhar um pouco mais de resultado, né, de match odds. Então, para você que é um trader, vale a pena trabalhar aqui com leitura de jogo, esperar para ver se o Leipzig vai confirmar esse favoritismo para você trabalhar talvez contra o Wolfsburg, mesmo em casa, ou até mesmo dependendo de uma grande imposição a favor do Leipzig por aqui, pode caber esses 3 cenários, tá? Isso depende do seu método. E claro, para trabalhar dessa maneira, comprando e vendendo posições, você precisa de uma exchange, de uma bolsa esportiva. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair para você ganhar R$200 de bônus e o link do meu curso para você aprender um pouco mais sobre trade esportivo. Hoje eu tô com a camisa da galera do MyBetSpace, que é uma plataforma de gestão profissional de banca que já é conectada diretamente na minha parceira Betfair para você conseguir gerir a sua banca da melhor maneira possível. Se você não conhece, digita aí MyBetSpace, que é uma plataforma e é uma ferramenta muito legal, tá bom? Se você é um punter por aqui, eu tomaria cuidado ao se abraçar no Leipzig só pelo fato dele ser um time melhor, que tá na Liga dos Campeões, dele ser também o bicampeão dessa competição, né, atual. Eu tomaria um pouco de cuidado. Eu gosto muito mais de pensar no cenário de gols por aqui e não vou te indicar o 2,5 de início. Eu acho que dá para pensar no cenário de over 1,5, né, pensar no cenário de 2 gols com uma cotação um pouco mais alta. O melhor dos mundos por aqui, sinceramente, seria um primeiro tempo mais xoxo pra gente buscar esses 2 gols no segundo tempo. Agora, se o jogo começar maluco, lá e cá, afinal de contas é jogo único, aí você pode sim pensar no cenário de 2,5 e não duvido que a gente possa ter também uma situação de ambas marcam sim por aqui. Agora às 16h45 falaremos sobre o confronto do time da terceira divisão, o Arminia Bielefeld, contra o Hamburgo, que está na segunda divisão. Peso de camisa, histórico, tradição, o Hamburgo ganharia esse jogo sem que a bola precisasse rolar, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Principalmente porque o Arminia Bielefeld esteve recentemente na primeira divisão, caiu, né? Queda livre para a segunda e agora está na terceira divisão. O que pode acontecer com o Schalke se o Schalke não se cuidar, né? Mas o Arminia esteve em confronto com o Hamburgo recentemente, não é uma equipe tão boba assim. Quer ver? Vou mostrar para vocês como é que foi o desempenho da primeira rodada. Quem eliminou quem, né? O Arminia, por exemplo, eliminou o Bochum, que nesse momento é um time de primeira divisão. Então, na fase inicial de 32 avos, o Arminia já eliminou uma equipe de primeira divisão. E o Hamburgo teve dificuldade para eliminar o Rot-Weiss Essen, que é uma equipe chata, agressiva, bem trabalhada na bola aérea também. E o Hamburgo teve bastante dificuldade, foi um jogo bem pirotécnico. Então eu venho com uma ideia de que esse jogo ele pode tender mais para gols do que propriamente num jogo onde o favoritismo do Hamburgo a 1,65 ele impere, com todo respeito, tá? O Hamburgo, por exemplo, fora de casa, só venceu uma partida até agora na segunda divisão da Alemanha. Não é à toa que o Hamburgo é sim um dos candidatos a subir, mas continua precisando melhorar um pouco do seu desempenho. O Arminia não é um excelente mandante na terceira divisão, e aqui são níveis de enfrentamentos diferentes, mas ainda assim é uma situação mais equiparada. Então muito cuidado com essa cotação baixa, tá? É muito comum a gente olhar para um time que a gente lembra de nome, que a gente tem uma lembrança afetiva, o Hamburgo. Pô, o Hamburgo todo mundo conhece. Cuidado, tá? O Hamburgo ele cede muita oportunidade para os seus adversários. Eu gosto bastante de ficar de fora dessa situação de resultados e pensar no mercado de gols, tá? Então, novamente, visto que o Hamburgo teve um jogo 4-3 com o Rot-Weiss Essen e o Arminia teve um 3-2 contra o Bochum, eu gosto de pensar num cenário de 2,5 gols e não duvido que a gente possa ter também as duas equipes marcando. Lembrando que 1,57, 1,60 para ambas marcam e para o 2,5 são cotações esmagadas, tá? Quanto mais próximo de uma relação de 1-1, ou seja, de uma cotação no mínimo a 2, melhor. Tá? Então você vai encontrar, por exemplo, 2,5 mais próximo de 2 ali para os 15, 20 minutos do primeiro tempo, essa cotação já começa a melhorar bastante, tá bom? Outro time de muitíssima tradição no cenário da Alemanha, que está agarrado na segunda divisão, é o Kaiserslautern. Uma torcida muito bonita, um estádio enorme, um time que já foi campeão alemão várias vezes, mas que esteve durante várias temporadas, vários anos, agarrado na terceira divisão. Conseguiu subir para a primeira, se eu não me engano, no ano retrasado, né? Fez a temporada passada na primeira divisão, foi até bem, né? Demonstrou até um futebol agradável e agora vem se tornando um time difícil de ser batido na sua casa.
Se a gente olhar aqui o PDF de apoio, foram 4 vitórias em 6 jogos e uma equipe que marcou gol em todos os jogos. Qual que é o grande problema? O Kaiserslautern também sofre em todas as partidas. Se a gente filtrar todos os últimos jogos do Kaiserslautern em casa, 3-3 com o Hamburgo, que foi recentemente na segunda divisão, 3-1 com o Hannover, 3-1 no Hansa Rostock, 3-1 no Nuremberg, 3-2 no Elversberg. Média de 3 gols marcados por jogo pela equipe do Kaiserslautern. É muita coisa, mas é uma equipe que sofre em todas as partidas também, tá? Mas, como nós temos aqui um confronto de primeira contra a segunda divisão, o Colônia hoje é uma equipe de primeira divisão, que não vive um bom momento, pelo PDF de apoio vocês conseguem ver ali, ó, Colônia que não venceu nenhum jogo, que saiu na frente em 40%, sofreu gol em todas as partidas, bem parecido com o Kaiserslautern, só que na parte ofensiva, né? O Kaiserslautern marca em todos os jogos, o Colônia sofre em todos. Na hora de colocar na balança um time de primeira divisão contra um time de segunda, ok? Mas eu tenho um time de segunda divisão que tá fazendo uma boa campanha em casa, que consegue marcar em todo o jogo. Sofre também? Sofre. E eu tenho o Colônia de primeira divisão que tá fazendo uma péssima temporada, que tá na última colocação da primeira divisão, eu já tenho essa balança se igualando. E é por isso que o mercado ele não sabe o que fazer, ele tá indeciso. Ele bota um pouco de favoritismo no Colônia, mas ele sabe que ele tem que ter um pé atrás, né? Então eu tomaria bastante cuidado. Eu, de novo, se fosse para te indicar alguma coisa, olharia mais pro mercado de gols do que pro match odds, do que pro resultado final, né? Para não ficar usando o termo em inglês que vocês reclamam. Eu sei que é cacuete, meu. Match odds é o resultado final, né? Trader é aquele cara que vai comprar e vender posições numa bolsa esportiva. Um punter, que a gente fala, é aquele cara que tem a tendência de fazer uma entrada pré-live, fazer a sua precificação de linhas e deixar correr, na maioria das vezes, até o final. Também pode fazer algumas coberturas no ao vivo. Geralmente eu uso esses termos, mas é cacuete. Eu vou tentar colocar mais esse termo em português para facilitar a vida de vocês. Eu evitaria o mercado de resultado final. Por quê? O Kaiserslautern é um time muito inconstante. É um time que marca, mas que cede oportunidade. Que na maioria das vezes precisa sofrer para acordar para o jogo. Então, muita cautela, tá? Eu gosto de pensar no mercado de 2 gols por aqui. A gente tem uma cotação um pouquinho mais alta. Ela tende a se valorizar se o jogo começar um pouco mais truncado, tomara que comece, para que a gente possa trabalhar esse over 1,5 com uma odd um pouco mais alta. Se não der tempo, se um gol sair muito cedo e o jogo ficar muito aberto, aí eu considero trabalhar um cenário de mais 2 gols, né? Ou seja, buscar depois do 1-0 o over 2,5, com uma cotação mais elevada. Olho na bola aérea do Colônia. Colônia é bem forte nesse fundamento. O Kaiserslautern também sabe jogar dessa maneira. E olho nas recuperações de resultado. Não é à toa que o Kaiserslautern tem com frequência jogos com 3 gols, que ele marca 3 gols, ou seja, que na maioria das vezes ele tá perdendo, ele vai em busca da virada e consegue, na maioria das vezes, virar o placar. Então pode ser sim um jogo para ambas as equipes marcando por aqui também. Mas se tivesse que trabalhar num cenário um pouco mais contido nesse jogo, eu olharia pro over 1,5, tá? Porque nós temos um Colônia que tá numa fase muito ruim e o Colônia pode ter essa tendência de marcar gol ou se marcar o primeiro, tentar se segurar, né? Porque se classificar é importante financeiramente. Apesar do foco do Colônia nesse momento é permanecer na primeira divisão, provavelmente. Às 17h15, na Taça de Portugal, o Benfica enfrenta o Arouca. Nós não temos cotações ainda nesse momento, porém a cotação do Benfica ela vai abrir próximo de 1,30, tá? Talvez numa exchange, numa bolsa esportiva, ela vai estar próximo de 1,40. O Benfica faz a sua estreia na competição. A Taça de Portugal funciona da seguinte maneira. Primeiro uma fase de grupos. São 4 grupos, A, B, C e D, com 3 equipes em cada grupo. O Benfica está no grupo B. Benfica, Arouca e AVS. Na temporada passada, o Benfica não conseguiu se classificar, como eu comentei lá no começo do vídeo. Na temporada passada, o Benfica ficou de fora para o Moreirense. Teve a mesma pontuação, mas no desempate, o Benfica não conseguiu se classificar. O Porto acabou se sagrando campeão. Tá? O AVS já fez um jogo contra o Arouca, tivemos uma vitória do Arouca aqui por 2-1 fora de casa e o Benfica faz a sua estreia na competição. Não é uma fase ainda tão importante, mas obviamente pelo fato de ser todo mundo contra todo mundo, é importante o Benfica vencer. O Benfica que nesse momento é líder do campeonato português, né? Divide a liderança ali com o Sport. O Sport ainda joga na tarde dessa segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda, então pode ser que o Sport tenha se isolado na liderança ou pode ter se complicado, porque o Boa Vista é uma equipe muito chata, mas é provável que mesmo que o Benfica entre com um time misto, ele seja favorito aqui contra o Arouca. O que você pode fazer por aqui com essa cotação provavelmente próximo de 1,30 do Benfica? Se você é um trader, se você vai comprar e vender posições, né? Se você trabalha mais ali os momentos do jogo, a leitura de jogo, você vai buscar uma superioridade do Benfica por meio de imposição. Linha alta, não deixando o Arouca contra-atacar, não deixando o Arouca respirar, para o Benfica buscar sua primeira vitória nessa taça da Liga, né? Sua estreia. Dá para buscar, então, ficar a favor do Benfica durante esse primeiro tempo no trade. Se você vai deixar a aposta correr até o final, se você vai fazer alguma coisa pré-jogo, eu te aconselho
esperar uma cotação do Benfica mais valorizada. Você pode esperar isso com o Benfica começando mal, e aí você tem uma cotação mais valorizada. Você pode talvez torcer para o Benfica ter dificuldade de marcar o primeiro gol mesmo jogando bem e tentar buscar essa vitória no segundo tempo. E se o Arouca estiver na frente, o Benfica já vai lembrar do ano passado, na taça passada, onde ele não conseguiu se classificar, ele vai para cima. E aí você pode pensar nessa recuperação do Benfica pensando no dupla chance, tá? Esse é o cenário mais indicado para você que vai fazer alguma coisa pré-jogo. Os últimos jogos entre eles, nós tivemos 3-0, 4-0, 2-0, 2-0 e 2-1. Em apenas uma situação, o Benfica não venceu por mais do que um gol. Então, se você quiser trabalhar num cenário mais agressivo, onde o Benfica vença o Arouca por mais do que um gol de diferença, dá para você pensar no cenário de handicap asiático. Eu, sinceramente, com todo respeito, por se tratar de Copa, de taça e de ser um jogo ainda inicial, não sei se o Benfica vai colocar o time titular, eu não olharia para o handicap asiático. Se for para trabalhar a favor de gols, eu pensaria numa situação para 2 gols, no máximo 3 gols, também considerando que o Arouca pode marcar um golzinho por aqui. Não tem feito muito isso no histórico do confronto, mas está dentro de casa e pode sim complicar um pouco da vida do Benfica. Mas eu prefiro pensar nessa vitória do Benfica com uma cotação um pouco mais alta, né? Torcer para o Benfica ter dificuldade no primeiro tempo e tentar buscar essa vitória na segunda etapa. Para a gente finalizar, às 19 horas no Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o Fluminense completamente reserva. Saiu uma notícia agora há pouco, né? Eu tô gravando esse vídeo, parei para almoçar, voltei. Saiu uma notícia de que nem o Fernando Diniz vai viajar para poder acompanhar a equipe. Não tenho certeza se isso faria alguma diferença, mas é muito provável que o Fluminense vá completamente reserva, goleiro, zagueiro, meio, ataque, talvez o John Kennedy no ataque no máximo, tá? Então, na minha humilde opinião, o Bahia é sim favorito, não tem discussão por aqui, e o Bahia tem a obrigação de vencer. Se vai vencer ou não, a gente não sabe, né? Mas o Bahia conseguiu o que o Botafogo não conseguiu, por exemplo, né? Pelo fato do Botafogo ter tido problema com o Luiz, né? Por conta daquele jogo contra o Atlético Paranaense que teve que ser jogado no domingo, o Botafogo não conseguiu jogar na terça-feira com o Fortaleza. E provavelmente a situação do Fortaleza seria muito parecida com a do Fluminense. O Fortaleza, infelizmente, perdeu nos pênaltis para a LDU e o Fluminense vai poupar jogadores. O Fortaleza também teria poupado jogadores, teria poupado todo mundo, porque estava focado no jogo do Uruguai contra a LDU. E o Fluminense está focado em permanecer no Rio com o maior número de jogadores possíveis para continuar treinando para o jogo decisivo contra o Boca. Então, o Bahia, para tentar escapar desse rebaixamento, né, o Bahia está com 34 pontos, mesma pontuação do Santos, 2 pontos a mais que o Goiás, 3 pontos a mais do que o Vasco. O Bahia precisa dessa vitória para encostar ali no Cruzeiro e no Corinthians. Então não dá para discutir aqui favoritismo, o Bahia é favorito. Além disso, mesmo com o time titular, o Fluminense não tem bom desempenho fora de casa. O Fluminense só tinha vencido 2 partidas. O Bahia tem mais vitórias, sai mais na frente do placar, falha menos em marcar. É uma equipe que sofre gol quase todo jogo? Sofre. Mas é uma equipe que tem jogado melhor, principalmente aqui no primeiro tempo, também é superior no segundo tempo, então não tem muito o que discutir. O Bahia, ele merece ter essa cotação. Agora, se tem valor ou não trabalhar a favor do Bahia 1,60, 1,57, talvez essa cotação até caia na hora do jogo. Se a escalação do Fluminense for muito reserva, talvez até alguma mescla ali de jogadores da base, essa cotação do Bahia pode vir até a cair. Nesse momento que você pode estar vendo o jogo, essa cotação às vezes está 1,40, né? Se tem valor ou não, é muito difícil um jogo como esse, porque é uma situação que você não vai conseguir medir no curto prazo. Para você ter uma apreciação de longo prazo aqui, você precisaria se deparar com esse cenário, sei lá, quase todo mês, quase toda semana, e não é fácil, né? O Fluminense já tem uma campanha ruim fora de casa, o Fluminense vai levar o time inteiro reserva, o Bahia não é um bom time no campeonato, não é à toa que está disputando contra o rebaixamento, né? Os últimos jogos do Bahia, vamos lá, o Bahia perdeu para o Cruzeiro, para o Palmeiras, mas dentro de casa, se a gente filtrar, o Bahia venceu o Fortaleza e o Inter, tá? Não sei até que ponto o Fortaleza também já não estava focado na final contra a equipe da LDU, tá bom? Mas ainda assim, eu prefiro ficar do lado do Bahia aqui do que pensar em algo a favor do Fluminense. Se você é um trader, primeira coisa que você tem que reparar é a escalação. O Fluminense provavelmente, mesmo que entre completamente reserva, o foco do Fluminense, mesmo que tenha alguns jogadores ali que foram obrigados a viajar, que não ficaram no Rio, o foco dos caras é no sábado, no jogo contra o Boca. E mesmo reserva, o jogador sabe que ele não quer se lesionar, porque se precisar entrar em campo no sábado, ele vai estar apto. Então, além do foco, tem aquela coisa, não vou chegar tão firme numa dividida e tudo mais. Isso, obviamente, é um cenário que eu tô traçando, não é certeza, tá? A gente não tem certeza de nada. Mas ainda assim, se a gente olhar um time do Fluminense com uma escalação bem abaixo, um time do Fluminense se comportando mais atrás,
tendo dificuldade de implantar o que o Diniz pede, porque uma coisa é o time titular do Diniz jogando da maneira que o Diniz gosta, saindo a chutão, saindo de maneira perigosa. A outra coisa é o reserva do Diniz fazendo isso sem o Diniz na beira do campo. Aí eu não sei se é bom ou ruim, porque o Diniz, ele exerce uma pressão muito grande nos jogadores, né? Ele cobra. Mas o Fluminense jogando ali do jeito que o Diniz gosta, numa saída de bola perigosa, com goleiro reserva, zagueiro reserva, meio campo reserva, a qualidade abaixa. Então se o Bahia jogar com uma marcação mais alta, pressionando a saída, o Bahia vai roubar essa bola e vai ter a oportunidade de marcar. Então eu gosto de pensar num cenário de estar contra o Fluminense ou a favor do Bahia, se a gente tiver muita pressão, principalmente na marcação do Bahia por aqui. E se você é um punter, se você vai fazer uma entrada pré-jogo para deixar correr, eu gosto de pensar nessa vitória do Bahia, gosto de pensar num empate anula do Bahia, talvez um cenário de mais segurança, e não duvido que a gente possa ter por aqui um cenário de over 1,5 com uma cotação, óbvio, esperando uma cotação mais alta, tá? Porque o Bahia na frente, o Fluminense não tem nada a perder, vai para cima e pode dar espaço. Os últimos jogos do Fluminense, mesmo com o time titular, sofreu 2 do Atlético Mineiro, 3 do Goiás, 1 do Bragantino, 3 do Corinthians, 2 do Botafogo, 1 do Internacional, 3 do Cuiabá, 2 do Internacional novamente. Não sofreu contra o Cruzeiro, sofreu 4 do Vasco. É uma defesa bastante vazada, tá? O Bahia sofreu do Palmeiras, do Cruzeiro, não sofreu do Fortaleza e do Inter, sofreu 4 do Goiás, 1 do Flamengo, 2 do Santos, 2 do Curitiba, 1 do Vasco e 3 do Botafogo. Também uma defesa vazada, mas o Bahia tem conseguido marcar com frequência dentro de casa, tá? Então, se você quer um cenário mais seguro, talvez o over 1,5. Se você quer um cenário um pouco mais ousado, vitória seca do Bahia e talvez o meio termo ali no segundo tempo, uma possibilidade de empate anula da equipe do Bahia por aqui, tá? Brigando pelo rebaixamento, enfrentando o Fluminense, completamente dilacerado, né, por conta dessa situação, com todo o respeito do mundo, o Bahia ele tem que vencer. Vacilar contra o Fluminense aqui é assinar mais um problemão ali na frente por conta desse rebaixamento. Esse jogo aqui, esses pontos que o Bahia perder, se ele perder, vai ser cobrado no futuro, obviamente. Então, o Bahia tem que vencer. Para o Fluminense não faz muita diferença desde que ele vença a Libertadores, né, porque o Fluminense não vem jogando bem, não vem concentrado nos jogos, conseguiu uma vitória nos últimos jogos apenas contra o Goiás, não começou jogando bem, tomou 2 gols. Para o Fluminense tudo vai ser bom até que ele perca a Libertadores. Se ele perder a Libertadores, a situação vai ficar muito ruim. Então o Fluminense precisa vencer, porque senão a pressão no Diniz, e isso vai envolver seleção brasileira também, vai virar um turbilhão, vai virar um caldeirão. O Fluminense, ele teria grandes problemas na continuação do campeonato se ele por acaso vier perder a Libertadores. Mas agora o foco do Fluminense é na final e o Bahia tem que se aproveitar disso. Nos jogos extras para essa terça-feira, já falamos aqui dos favoritos, Benfica e Bahia. Dos jogos da DFB Pokal, que eu deixei para a gente comentar um pouco mais a fundo, o primeiro deles é o Stuttgart com União Berlim. Seria muito bom a gente trabalhar esse jogo com um pouco de cautela, tá? União Berlim não vive boa fase, União Berlim não venceu nas últimas 10 partidas, incluindo uma derrota para o próprio Stuttgart, e nesse jogo do Stuttgart contra o União Berlim, o Stuttgart acabou perdendo por lesão o Guirassy, que é o seu artilheiro, o maior artilheiro da Europa nesse momento. Aparentemente é uma lesão muscular e a gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Guirassy retornar. Se ele voltar nesse jogo, existe a possibilidade. A gente pode trabalhar com essa cotação do Stuttgart mais enviesada, né? Porque eu acho que o foco do União Berlim agora é se manter melhor na Bundesliga e talvez um milagre, buscar um milagre na Champions League, né? Um time que perdeu para o Real, para o Braga em casa e para o Napoli em casa. Vai ter que fazer um milagre, é muito difícil. Então eu acho que o União Berlim ele chega assim como não favorito por aqui, mas é preciso tomar um pouco de cuidado. Se o Guirassy não jogar, o Stuttgart pode se complicar por aqui, porque é um time que marca, mas que cede oportunidade, tá? Salernitana e Sampdoria, também tomar um pouco de cuidado com a Salernitana, para mim é outro favorito que pode se complicar, não é porque a Sampdoria tá na Série B que a Salernitana virou agora um super time, acho que as equipes se equiparam, tá? A Salernitana tá lá na parte de baixo da tabela. Bolonha e Verona é a mesma coisa na Copa Itália, o Verona é de primeira divisão, o Bolonha também, na minha humilde opinião, essa cotação do Bolonha ela tá um pouco esmagada, tá? Acho que a gente pode ter mais jogo por aqui do que o mercado acredita. E o Gladbach com o Heidenheim é confronto de primeira divisão. Então muita cautela, porque aqui a gente pode ter um jogo um pouco mais tinhoso, o Heidenheim dando aquela segurada para tentar decidir talvez nos penais ou jogar no contra-ataque. Por isso que eu não coloquei pra gente trabalhar tanto o mercado de gols. Não que as equipes não possam apresentar gols, tá? O último jogo entre elas, por exemplo, foi 2-1. Mas eu tomaria um pouco de cuidado, eu traria mais esse jogo aqui pro ao vivo. Tendências de gols, já comentamos sobre todos eles, né? Da DFB Pokal. E os jogos extras dos extras, temos às 11 horas da manhã na Copa Itália, Cremonese e Cittadella. Temos Copa do Rei na Arábia Saudita, o atual campeão é esse aqui, ó, o Al Nassr, que venceu, se eu não me engano, o Al Hilal na final.
Não temos cotação ainda, o Al Ittihad joga, o Al Nassr joga e o Al Ahly também joga por aqui. Depois temos o Copenhagen contra o Midtjylland, aqui, se eu não me engano, é Copa da Dinamarca, DBU Pokalen, né? Provavelmente Copa da Dinamarca. E no Campeonato Escocês, o Hibernians pega o Ross County. O Ross County é um time muito maluco, tá? Um time bem interessante para trabalhar gols, ambas marcam, pode ser interessante também. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você puder deixar o like no vídeo, um comentário aqui embaixo, sempre me ajuda no engajamento para o YouTube divulgar para novas pessoas, tá? Se você não é membro do canal, mais de 40% das pessoas não são. Fica o convite para você se tornar membro. Passamos de 265 mil inscritos por aqui. Muitíssimo obrigado. Chegamos a mais um dia de vídeo gravado. Esse ano eu não falhei nenhuma vez. Vou deixar aqui embaixo os links do meu curso para você aprender mais sobre trade, do meu parceiro Betfair. E não esquece de acessar MyBetSpace, que me deu essa camisa que fazia tempo que eu não encontrava ela. Agora ela tá até mais larga, né? Quando eles me deram, provavelmente eu ia estar... Agora que eu dei uma emagrecida, ela ficou boa para dormir até, né? MyBetSpace, plataforma profissional de gestão de banco. Espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira.